Graça e paz, meus irmãos. Abram as suas Bíblias no livro de 1 Coríntios, capítulo 7. Nós vamos fazer a leitura e o breve estudo dos versículos 36 ao 40. Versículo 36. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade e a circunstância o exigem, faça o que quiser. Não peca, que se casem. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. E assim, quem casa a sua filha virgem faz bem, quem não a casa faz melhor. A mulher está ligada enquanto vive o marido, contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Graça e paz, meus irmãos. Vamos concluir o estudo do capítulo 7 de 1 Coríntios, onde nós já tratamos até aqui acerca do casamento, a estabilidade da família, problemas com respeito ao casamento em tempos de tribulação e sobre os solteiros. Vamos ver aqui no versículo 36. Entretanto, se alguém julga que trata sem decoro a sua filha, estando já a passar-lhe a flor da idade, e as circunstâncias o exigem, faça o que quiser, não peca, que se casem. Vejam que ficou difícil o entendimento. Vamos buscar então uma outra tradução. Se alguém entende que está agindo de maneira indevida com sua noiva, que ela está passando da idade, achando que deve se casar, faça como achar melhor. Com isso, não peca, casem-se. Meus irmãos, para facilitar o entendimento desse versículo, eu resolvi buscar outra tradução, mas nesse caso não facilitou muito. Se juntarmos as duas, conseguimos entender que Paulo está se referindo ao casamento que já estava marcado, quando diz a sua noiva. Lembrando que naquele tempo, quando foi escrita essa carta, a igreja de Corinto estava passando por tribulações. Mas Paulo faz questão de ressaltar que o casamento, nesse caso, não é pecado e que a decisão de prosseguir com os planos é das famílias. Ele apenas está aconselhando os cristãos nesse momento turbulento. No versículo 37. Todavia, o que está firme em seu coração, não tendo necessidade, mas domínio sobre o seu próprio arbítrio, e isto bem firmado no seu ânimo, para conservar virgem a sua filha, bem fará. Observe que aparentemente a questão que Paulo trata nesse trecho da carta é: devemos prosseguir nos planos do casamento ou esperar mais um pouco? As orientações de Paulo aqui são suas opiniões pessoais, baseadas na sua experiência durante a sua jornada evangelística. Eu trouxe uma referência bíblica aqui, que está justamente na primeira carta aos Coríntios, porém no capítulo 6, versículo 12, onde o próprio Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Versículo 38. E assim, quem casa a sua filha virgem faz bem. Quem não a casa faz melhor. Para quem tem filhos já criados, vai entender perfeitamente a orientação de Paulo. Quantas vezes nós aconselhamos os nossos filhos a não agirem de tal maneira ou tomar certas decisões, mas eles não nos ouvem. Lembram que já falamos em estudos anteriores que Paulo tratava seus discípulos como filhos espirituais. É como se Paulo estivesse dizendo assim:
Eu não me casaria nesse momento, esperaria mais um pouco. Mas se vocês querem se casar, a decisão é de vocês. Nós, como pais e mais experientes, muitas vezes, tentamos orientar nossos filhos para que não cometam erros desnecessários. Mas como sabemos, filhos são sempre filhos, naquela época e hoje em dia. Filho não muda, filho é tudo igual. A gente fala que só muda de endereço, né? Se nós falarmos para um filho, melhor esperar um pouco, eles resolvem acelerar as coisas. Se falarmos, melhor agilizar tudo, resolvem esperar mais. Parece brincadeira, mas é sério. Quem é pai ou mãe vai me entender. Lembram também que já dissemos em estudos anteriores que a sociedade não muda, o que mudam são as pessoas. Versículo 39. A mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Olhem como é importante nós estudarmos a Bíblia versículo a versículo. Nesse contexto, Paulo está tratando sobre o casamento em tempos de tribulação, mas não está falando especificamente sobre um casamento. Por exemplo, o casamento entre João e Maria. Não, ele está tratando de forma genérica, levando orientações de como a comunidade cristã de Corinto deveria proceder sobre esse assunto, para evitar problemas e sofrimentos desnecessários. Paulo já evidenciou nessa carta que essas eram as suas opiniões pessoais e não mandamentos de Deus, pois a sua opinião é apenas uma orientação que podemos seguir ou não. Já os mandamentos de Deus são inegociáveis, devemos obedecer. Todavia, no versículo 40, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Nesse último versículo, confirmamos que Paulo explicitamente estava apenas dando a sua opinião. Era o ponto de vista pessoal dele, lembrando que Paulo estava ensinando os irmãos de Corinto sobre como servir a Deus da melhor maneira possível. Quando ele conclui dizendo, penso que eu também tenho o Espírito de Deus. Paulo está tentando passar a mensagem de que todos os seus conselhos até aqui são para o bem dos irmãos, pois nesse sentido, sim, Paulo está cumprindo um mandamento de Deus que é. Inclusive está lá Mateus 22:39, onde Jesus diz, o segundo mandamento semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. De forma simples, Jesus nos ensina a fazer para o outro o que gostaria que fizesse para você. Paulo está aconselhando por amor, porque ele quer o bem dos irmãos de Corinto. Estamos chegando ao fim do capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios. É um capítulo bem longo e que trata sobre assuntos muito importantes do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Trata sobre o casamento, sobre o relacionamento entre o marido e a mulher, sobre os solteiros, como eles devem proceder, como devem tomar decisões. É muito importante, meus irmãos, que nós estudemos a palavra de Deus, que nós conheçamos a palavra de Deus, pois a Bíblia é como um manual de instruções para a nossa vida, para a caminhada do cristão. Se nós não conhecermos a palavra, como que nós podemos viver conforme a palavra? Como que nós vamos aplicar na nossa vida os ensinos da palavra, se nós não a conhecemos? Então, meus irmãos, leiam a Bíblia. Como eu já disse muitas vezes e volto a dizer, a verdade não está no que eu estou falando, no que o pastor está falando, nem no que o padre está falando. A verdade é o que está escrito na Bíblia. Conheça a palavra. Através da palavra de Deus, nós seremos
verdadeiramente libertos. Como diz em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.